Muito bem-vindos a mais um episódio da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E hoje eu estou aqui com o Matheus Alcântara. Muito bem-vindo, meu querido. Antes dele falar um pouquinho sobre ele, ele é um grande empresário, ele é fisiculturista, ele também é farmacêutico, tem uma rede de empresas da Colormac e hoje a gente vai falar bastante. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você. E a primeira pergunta que já não quer calar, quem é o Matheus? Fala pessoal, primeiramente, prazer estar com vocês aqui, né, cara? Obrigado pelo convite. A gente tem um amigo muito em comum, né? Ao qual eu tenho um carinho imenso. Vou dar um abraço pro Hélio aí também, inclusive. Grande abraço. O espaço aqui é bem bacana. Acho que você que está acompanhando essa câmera aí não faz a menor ideia o que tem que ser feito para isso poder acontecer. Então, dê valor que vai apresentar para vocês agora nessa tela, porque tem uma equipe por trás. E a gente, né, cara, precisa valorizar isso aí. Bom, quem é o Matheus? Após o agradecimento aí pelo convite, quem é o Matheus? O Matheus é um cara que aproveitou, assim como todo empresário, as oportunidades que Deus foi colocando no caminho, né? Eu costumo dizer que, como falo no livro, que eu vou bater um papo sobre isso também, que o Matheus, ele é um cara que ele não só fez o que ama, mas ele fez o que tinha que ser feito mediante as oportunidades e passou a amar cada oportunidade que ele abraçou de acordo com os resultados. Então é isso que eu falo até no meu livro também, porque esse negócio de a gente romantizar a vida, às vezes a vida, e a maioria das vezes ela é assim, não é uma borboleta, né? Certo. Então a vida é dura. Verdade. Então eu costumo dizer, cara, se você quer fazer o que você ama, amém, é ótimo. Mas às vezes fazer o que você ama não te dá o resultado, você pega raiva. Então faça o que tem que ser feito mediante as oportunidades, que eu tenho certeza que você vai passar a amar aquilo que te dê resultado. Com certeza, com e foi certeza. assim. O Matheus hoje ele tem bati 30 anos já. 3 décadas, né? No meu conceito, eu falo que não tem nada a ver o meu corpo com a minha áurea, porque eu me sinto muito mais velho que eles, cara. Porque eu acho que muita porrada, muita maturidade que eu tive que ter desde cedo aos 5 para 6 anos de idade. E eu fui aproveitando. Hoje eu sou empreendedor, tenho uma rede de exames laboratoriais, Grupo Colemate. E nós são 6 a 7 empresas, né? Tomamos conta dessa parte de exames laboratoriais, junto com o Cicuid, nós realizamos mais de 200 exames. Nós também temos uma assessoria que toma conta dessa parte de documentação para os motoristas. Nós vendemos cursos para nível nacional para esses motoristas. Então, o cara ele precisa ter a CNH dele certa, por exemplo, categoria C, D e E. E além de ter uma CNH certa, ele precisa ter um curso apropriado. Certo. Transporte de emergência, carreta e tudo mais. A gente tem essa escola também, essa plataforma que ele faz um curso online. Legal. Temos o Cicuid, enfim. Então, me invisto também nessa parte estética. Hoje eu tenho um hall de 8 empresas, somando tudo, toda essa parte de estética e tudo mais. Não tenho apego nenhum com o segmento, tá? Eu acho que empresário mesmo, ele não tem que ter muito apego, ele tem que agarrar as oportunidades e ver como é que tá o mercado ali, sem mimimi, sem blá blá blá. Verdade. E como que foi esse começo para você? Como que surgiu essa oportunidade de ser empreendedor? Foi a sua visão estopim para isso? Cara, meu estopim, na verdade, isso vem de família, né? O meu pai, o meu avô, até mesmo minha mãe sempre foram empreendedoras. O lado empreendedor para mim começou a acender, dar sinais ali desde os meus 5 anos de idade. Começou como? Eu estava com meu pai, na época a gente morava junto, eu tinha 5 anos de idade. E eu me recordo perfeitamente, eu tenho memória fotográfica, para quem não sabe, quem sabe... É maravilhoso isso. E também a pior coisa. É bom e ruim, porque você às vezes não quer lembrar de alguma coisa. Eu sei o que te falar. É fogo. E eu lembro perfeitamente, eu estava num Gol prata quadrado, né? Não lembro o ano. E paramos no farol. E aí veio o pessoal vender bala, né? E aí eu fiquei pensando e conversava com meu pai. Pai, se ele vende por, na época era 5 centavos, quanto ele paga? Eu fazia esses cálculos, mano, com 5 para 6 anos. E comecei a me interessar por isso aí. Nossa, que interessante. Então ali começou a acender forte. E fui crescendo, agarrando as oportunidades. Desde muito novo, 5 para 6 anos, as coisas foram acontecendo na minha vida. E querendo ou não, a vida acabou me forçando a ser um empreendedor, não só por ter isso no meu DNA, na minha alma, mas por forçar mesmo, cara, por questões financeiras mesmo. E essa área da saúde também é por causa dos seus pais? Não, essa área da saúde foi Outra uma coisa coisa. muito louca, porque assim, resumindo, 5 para 6 anos de idade, minha mãe teve um tumor na cabeça e ela ficou um vegetal, semi-vegetal, né? Ficou sem andar, sem falar, cega, muda, surda.
Vou resumir aqui. E aí, a minha vida até os 5 anos era uma vida normal, de uma criança totalmente comum, né? Com os pais ali e tudo mais. Depois disso, morávamos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Depois disso, minha mãe ficou um semi-vegetal, como eu disse. E aí aconteceu a separação dos meus pais por motivos pessoais. Desde então, cara, minha vida mudou. Ali eu tive uma transição de um menino para um homem, para os 5 para 6 anos de idade, ao qual eu me deparei como um homem da casa. Forçado a cuidar. Então eu tinha uma mãe ali beirando os seus 40 anos, semi-vegetal, sem andar, sem falar. Tinha uma irmã, que eu chamo ela de minha filha, com 12 anos, e eu olhava para ela e falava, mano, minha missão aqui é trazer o cuidado. Acabou isso aí. Então ali foi papo reto mesmo com a vida, e foi aproveitando as oportunidades. Me envolvi com serviços, comecei a trabalhar muito cedo. A gente passou por uma situação bem difícil, tive que pegar, sim, fio, roupas doadas, ganhava tênis doados, e papo reto mesmo, entendeu? Depois de um tempo as coisas foram melhorando, né? E aí, aos 11 anos de idade, eu comecei a ter uns indícios muito fortes pro futebol, como goleiro. E aí resolvi me dedicar a isso aí. E aí depois, associado com o futebol, enquanto dava certo, eu fazia o que aparecia. Então, o primeiro emprego foi de alho. Eu trabalhava numa empresa de alho. Então, eu triturava o alho, moía o alho, empacotava o alho. E, mano, eu ia pra escola cheirando a alho. Né? Tá entendendo? E é sinistro isso aí. Então era um banho de shampoo todo Forte dia. não mesmo resolvia assim, nada, E imagina. aquilo impregnava. Mas eu fui aparecendo, cara, conforme as coisas foram acontecendo. E aí foi eu ver o futebol forte, comecei a acender com uns 13 anos. Nisso, comecei a insistir. E aos 16 apareceu uma oportunidade também de moda. Então, eu trabalhava, estudava. Eu trabalhava numa autopeça, depois desse negócio do alho. Depois de passar por um mau perrengue. Então, trabalhava, estudava e fazia esses trabalhos com futebol e também com moda. E aí, aos 16... Nossa, que transição, né? Muito louco. Cara, é o que eu te falei, eu agarrei as oportunidades. Meu papo com Deus aos 6 anos de idade foi assim: Deus, eu tenho um X valor para ganhar por mês, né? E eu não sei o que vai ser. Eu só peço para o Senhor que me dê direção, porque eu vou agarrar o que o Senhor colocar no meu caminho, desde que essas oportunidades sejam de uma forma honesta e sincera, não faça mal a ninguém, eu tô dentro. Então foi isso, cara. Esse foi meu papo. Então, assim... Ou seja, tudo que me aproxima de ti, eu tô aqui. O que me afasta de ti, tô fora, só vamos seguir caminho. Exato. Eu comecei a falar, cara, eu preciso deixar a minha família bem e eu bem estruturado. Tinha um objetivo ali, e financeiramente, em relação a números mesmo. E aí eu falei, cara, vambora. E aí foi aparecendo. Então, nada pra mim aí foi no sentido de, ah, meu Deus, eu nasci, sei lá, querendo trabalhar na saúde. Foi acontecendo. A princípio, começou a acender forte o futebol, como eu disse, e moda. Depois de um tempo, eu tive que selecionar um. Então, aos 17 anos, eu fui chamado para ir para o Santos. Os vizinhos me ajudavam com doação de inscrição, pagamento de inscrição e tudo que você imaginar, cara. Então, por isso que hoje eu ajudo muito atleta, ajudo muitas pessoas, porque eu sei A dificuldade que é entrar nesse mundo. Exato, que eles passaram e passam, mas assim, cara, a gente sabe identificar quem merece e quem quer, né? São coisas diferentes. Sim. Quem precisa e quem merece são coisas totalmente diferentes. Então eu tento fazer o máximo aí do meu propósito, alinhado com Deus, e ajudar as pessoas, e alinhado com o que eu já passei também, sei como é que é. E aos 17 anos, fui chamado para ir para o Santos, como goleiro. E aí começou um pouco a mudança na minha vida. O futebol começou a acender mais forte, deixei a moda de lado e foi indo, até que eu me machuquei. Nisso eu tinha prestado para civil, cara, porque eu tenho um sangue policial, eu gosto muito, né? Meu objetivo era ser federal, mas aí surgiu uma proposta de prestar para civil, eu tinha 18 anos, e aí eu passei. Eu passei para civil, devorei aquele livro, passei para civil. Foi naquele momento bem que você se machucou. Não, foi um pouco depois, foi 18 para 19 que eu me machuquei. E aí eu tive que optar, moda de deixar de lado, civil eu passei, aí o Santos começou a acender forte. Eu falei, parou, vamos pro futebol. Comecei a ganhar uma grana, tal, etc. E aí, depois de alguns meses, eu veio machucar a mão. E aí, cara, aí ferrou. Aí ferrou. Porque goleiro, né? Não tem o que ferrou, fazer. Porque eu falei, cara, minha vida tá tudo certa, mano. Tá tudo certo, ó. O futuro é esse aqui, tá tudo encaminhado. Negócio cantando forte, né? E aí, tá tudo certo, tá? Minha família estruturada. Pô, já comecei a construir uma casa, eu tinha 17 anos. E aí, o que aconteceu? Ferrou. Aí eu tive que me redescobrir. É muito louco isso aí, Vinícius, porque
você já tinha trilhado um caminho para você, cara. Então a vida é assim, né? Ela vai te surpreender, você precisa se adaptar às curvas que a estrada da vida propõe. Às vezes é um obstáculo, você tem que desviar ou você cai nele. Hoje você tem essa mentalidade de abraçar oportunidades. Naquela época você já tinha isso, não? Tinha. Já agarrava e... Tinha porque acho que a maior missão de vida foi deixar as pessoas que eu amo bem, entendeu? Então tinha. Eu só tinha uma vontade que era enorme de vencer. Não importa. Só que assim... Eu não sei como, confio em Deus e só vamos. Só que assim, difícil pra mim foi porque o futebol eu amava, né? Então eu tive que aprender a fazer outra coisa que eu nem sabia o que era. Que eu era um jogador, mano. Então eu já tinha me formado ali no colegial, porém nenhuma faculdade, nada. Eu tinha feito alguns cursinhos ali, tal, que fui aparecendo as oportunidades. E ali eu tive que me redescobrir. Falar, o que o Matheus faz agora? Ferrou, assim, ó, do dia pra noite. Aí fiquei em depressão 47 dias. Putz. A minha roupa do meu último treino, até hoje no meu quarto de hóspede lá, no guarda-roupa, tem lá na minha gaveta a grama do último treino. Então, se eu abro aquilo lá, eu choro. Então ali foi o futebol para mim foi como se fosse um relacionamento. Sabe quando você termina um relacionamento e fala assim, eu preciso bloquear essa pessoa, não ver mais, senão eu não consigo seguir e criar forças para que um dia ela apareça, eu volte, eu consigo ter forças e ter seguido um outro caminho para que eu possa conversar com ela de boa. Porque eu superei. Então o futebol foi a mesma coisa. Eu tive que bloquear total na minha vida para poder seguir e me redescobrir. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí entrei numa empresa de indicação do meu primo. E comecei a trabalhar na parte de vendas, cara. Sem saber nada. Telemarketing puro Não. ou vendas porta a porta? Pô, o público, papo reto aqui, ó. Eu e você. Uau. Então era é uma empresa que existe até hoje. E ela trabalha nessa parte de moto esportiva. Então qual é o nosso papel? Vender esses equipamentos, esses pilotos de moto esportiva e equipar eles tanto para corrida quanto para o dia a dia. Eu rolei com a rapaziada no final de semana. E eu comecei a me adaptar, mas, velho, você não tá entendendo, mano. Eu não sabia nem o que era couro, velho. Pra mim, o único couro que eu conhecia era a minha luva de futebol ali. O bom é que a voz pelo menos ajudava, né? Sei lá, que ajudava, era desenrolado. Talvez, acho que o desenrolado até na escola, acho que dava bem com a mulher. Pergunta, vende mais pra mulher ou pra homem? O que aparecer. Aí a gente vende pra cliente. E aí, mano, aí foi desenrolando, passou ali 3 meses, eu entrei trabalhando como vendedor da Outlet. Pô, legal. Passou 3 meses, eu virei vendedor de umas lojas principais e comecei a investir na minha carreira. Com essa parte de estudo, veio minha primeira faculdade de processos gerenciais. Aí fiz administração de empresas, aí os diretores viram que eu estava esforçando. E um menino muito novo, porque uma coisa que eu aprendi com meu pai foi criado no militarismo, né, cara? Então, assim... Até os 5 anos, ao qual eu tive uma convivência muito forte com ele no dia a dia. Processo bruto, né? Na veia. Esquece. Eu Legal. tive o modo robô, não quero saber de nada. Se você tá triste, se você tá feliz, o problema é seu. Você vai fazer aqui que tem que ser feito. Então, assim, esse estilo, pra mim, por um lado foi bom, cara. Me tornou muito frio e calculista. Só que pessoas frias, elas sofrem muito, né? Internamente, sabe? Uma criança que vem rompendo... Cara, você imagina você com 6 anos de idade... E queira ou não queira, você já passou por um período ali que era depressão, assim. Como que foi essa sensação de, tipo, voltar pro jogo, né? Muito forte, cara. Muito forte. E de verdade, assim, você vê uma criança de 6 anos vendo sua mãe convulsionar, você não sabe o que fazer. Cadê a figura masculina? Você não cresce na tua casa vendo teu pai, você cresce vendo a tua irmã e tua mãe, você cuidando delas. Eu me lembro que até hoje, vários dias eu dormia na cozinha esperando alguma delas dormir. Eu tinha que revezar uma cama com a minha irmã, com a minha mãe, então eu deixava elas dormir às vezes sozinha, eu dormia na mesa, elas sentadas esperando elas dormir, pra deixar elas confortáveis. Então, mano, é muito papo reto, você não tem noção. Eu lembro que a gente pegava uma pizza, olha isso, uma pizza. A gente não tinha grana para comprar uma pizza, a gente comprava uma pizza hoje e a cada 1 mês e meio. Aí a gente pagava a do mês anterior para pegar essa fiada, você entendeu? Entendi. Entende, não? E os caras foram muito parceiros lá da quebrada, lá do bairro, que entendiam a nossa situação e fazia isso, mano. A gente pegava uma pizza a cada 1 mês e meio e pagava anterior, não tinha nem dia pra pagar que tava comprando agora. Sacou? Então, foi sinistra a parada. E aí as coisas foram acontecendo, sempre com Deus na caminhada, e foi crescendo. Eu fiquei sendo na empresa, fiquei lá 4 anos, saí de lá 4 anos e 8 meses. Saí de lá eu era gerente geral da empresa, eu era o cara mais novo, que ganhava mais salário. E de todos eu era mais novo. Então começou a gerar uma guerra dentro de mim. E eu não queria saber de amizade, mano. Eu queria saber de trampo.
E eu acho que é por isso que os donos da empresa gostaram muito de mim. Me fizeram proposta para ir para Orlando. Você meio que vestia a camisa, literalmente, Vestia né? a camisa. Achava que era o dono da empresa porque você já tinha essa mentalidade de empreendedorismo. Cara, vestir a camisa da vida, velho. Nego, às vezes, queria amizade comigo. Eu não queria saber. Tipo assim, o que eu falo para os vendedores do grupo hoje? Eu falei, cara, vendedor tem que ter uma briga ali, cara. Tem que ter uma briga saudável, não é? Sim. Entendeu? Tem que ter uma briga entre eles, porque senão não vai. Esse negócio de ser muito bonzinho, às vezes, não é, mano. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Tá? E eu falo, o Matheus, profissional, é um cara. O Matheus, fora daqui, é outro cara. O daqui, velho, eu não quero nem saber. É competição. Caiu na rede, vai ser peixe, entendeu? Você não vai tomar meu cliente. Então, sempre na ponta, sempre isso. E por isso que a gente foi se valorizando. E essa vontade de vencer, sabe? E aí foi indo. Aí depois eu quis sair fora. A minha ex-mulher, aí quem tá saúde, né? Olha que louco, eu saí do futebol, moda, polícia, fui pra parte de venda como pessoas, mas ali foi uma escola muito forte pra mim, cara, porque ali eu aprendi a comunicar com pessoas, eu aprendi a conversar, eu aprendi a liderar, eu aprendi muita coisa que hoje eu utilizo na minha vida. E aí, resumindo, depois da minha ex-mulher, que eu casei nesse período aí também, né? Aos 19 para 20, eu tinha 20 anos aí. Aos 19 para 20 anos, nesse meio tempo que eu trabalhava, eu tinha 4 empregos. Nessa mesma empresa aí. Certo. Então eu trabalhava das 9 às 18, à noite eu ia para faculdade, eu estava acabando dessa primeira faculdade, de madrugada eu entregava pizza até as 4, 3 horas da manhã, mais ou menos. E durante o almoço eu vendia perfume importado junto nos finais de semana. E nesse período aí eu tinha já aberto uma sociedade de loja de sapato atrás da Galeria do Rock. Caraca. Na 24 de maio. Então eu tinha esses 4 trampinhos aí. Por quê? Porque a minha vida com 17, mano, era diferente do que quando era com 19. Porque eu já comecei a construir uma casa com 17 anos, então eu tinha dívida pra cacete, meu irmão. Já sabia exatamente o Eu tinha que pagar os pedreiros lá, as obras lá, tinha que levantar a casa. Eu falei, velho, eu preciso trampar. Esse salário aqui não é nem um terço do que eu ganhava. Então foi adaptando de acordo com a necessidade financeira. E aí, com 4 anos, 8 meses, eu saí dessa empresa e minha ex-mulher trabalhava com um médico chamado Dr. Andrew Wong. Eu tinha 21 para 22 anos aí. Certo. 21 anos. E aí apareceu uma oportunidade que o quê? Olha como é que são as coisas. Eu falo que a sorte ela tem que te encontrar trampando ou você fazendo alguma coisa. Você tem que estar no movimento, Você tem cara. que estar no movimento, tem que ter energia. pra Você tem que acontecer as ter. coisas. Você tem que ter no movimento, agarrar as oportunidades, mesmo para poder se manter a tua empresa. Esse é o marketing também, né? E aí eu fui com ela, eu tinha operado do peito, eu tava com um dreno. Não sei se você sabe o período do peito, né? Mas quando as pessoas operam do peito, geralmente colocam um dreno. Pra Você questões operou do peito cirúrgicas. por causa do machucado ou outra coisa? Foi um nódulo questão no meu peito. Hum. E aí eu percebi, eu peguei uma gripe, emagreci, tomando banho, né? Passei a mão, fiquei com nódulo, achei que era alguma coisa, nada demais. E eu operei. Fui operar e tá tudo certo. Beleza, deu os pontos lá, eu tava com dreno, que eu falava que era meu cachorrinho. Tirava sangue de mim pra poder drenar, né? Pra não ter uma infecção nem nada do tipo. E aí, meu irmão, eu não tinha dinheiro pra comprar um blazer ainda. E eu tinha ganhado um blazer de um amigo meu usado. Que, sei lá, parece que caíram na Fernão Dias lá, o defunto. E aí pegaram e me deram o blazer. Eu falei, mano, serviu esse aqui, entendeu? E esse blazer que eu usava pra eu colocar pra vender perfume porta em porta final de semana. Final de semana eu vendia porta em porta, fiado e tudo. E Era aí, na época da Up e tal, essas coisas, multinível? Isso aí. Ah, tá, imaginei. É isso aí. Imaginei. Exatamente essa aí. Me mostrou, não, mano, me deu uma graninha ali que, sei lá, pô, uma renda essa me ajudava bastante, sabe? Acho que da nossa época aqui, acho que todo mundo pegou essa leva Isso de... aí. Essa aí foi Eu já a fiz nossa... muito também, sei muito foi a bem o nossa que é isso. Foi a nossa natura, né? Pra mulherada. Né? Sei muito bem o que é Isso é isso. que ano? Hã? Que ano que você nasceu? 91. Ah, então é a mesma vibe. Mesma vibe, mesma vibe. Isso aí, mano. Aí eu peguei e aí eu fui nessa empresa dela aí, junto com esse doutor Antônio Wong. Por quê? Porque... Por que entra o dreno, né? Só pra você entender. Porque estava tendo uma festa junina, mês de junho. E aí ela convidou, estava tendo a resenha na empresa dela, uma festinha organizada num sábado, e aí eu fui. Isso quando eu fui com esse meu blazer, por isso que eu tô contando ele. Fui com esse meu blazer e foi a única roupa que cobria esse dreno
que ficava, porque é uma bolsinha assim pendurada, né? Entendi. Amarrava no cinto e tal, ficava drenando sangue. E aí eu falei, beleza, vou cobrir, vou lá com ela e levei minha maletinha de perfume importado pra vender. Cheguei no médico, tinha uma galera lá, cheguei no Dr. Antônio Wong e falei assim, cara, eu posso estender aqui a minha prateleirazinha e vender os perfumes? Ele olhou pra mim assim e falou, esse moleque é meio doido das ideias, né, velho? Certeza que quem esse maluco quer? Eu falei, pode não, vender aqui e tal. Ele falou, tá bom, vai. Bem, né? Aí eu falei, beleza, e vendi tudo. E eu percebi que no meio desse percurso todo, ele ficava me olhando, cara. Tipo, ele olhava, você fez, acho que vai mandar eu embora, certeza, mano. E eu vendi pra todo mundo, geral, fiz fiado, e a gente pagou e tudo mais, enfim. Aí chegou, passou, e beleza, fomos embora, eu e minha ex-esposa, na época, né? E aí fomos embora. Passou-se 15 dias, surgiu uma oportunidade, uma lei aqui, 13.103, que é a lei do toxicológico. Toda a categoria C, D e E de CNH precisa fazer exame toxicológico de droga. Explodiu essa lei no Brasil. E ele, Dr. Antônio Wong, que é um dos toxicologistas mais renomados do Brasil. O primeiro, na verdade. Então, tudo que investigava drogas ilícitas está no meio. Fantástico, do Jô, deu uma série de entrevistas, por aí vai. E aí, cara, ele tem um laboratório, né? Tinha, né? Porque ele morreu ano passado. Deve ter com a família toda. Ele deve estar continuando do jeito que... Enfim, ele quis montar franquias. E eu não sei que raio que parta, de quem que ele lembrou? Você. Porque você era o vendedor que tava ali na frente. Falando, ele lembrou de mim. E aí, mesmo, ele falou assim, o doutor quer falar com você. Eu falei, eu? O que eu fiz? Eu falei, mas certeza que é merda. Vai dar bom. Pensamento bonito. Certeza que vai dar alguma coisa aí, alguma coisa aconteceu, um cliente reclamou, sei lá, você já começa a imaginar. Ele foi numa reunião. Beleza, cara, foi um domingo à tarde. Eu, se fosse hoje, eu não ia. Eu falei, velho, fazer o quê lá? Nada a ver. Eu não tenho nem grana. Eu cheguei lá, eu falei, fui. Vou por respeito, né? Beleza, fui. Cheguei lá, cara. Eu olhava assim, tinha umas 11 pessoas. 11. Contando com ele. Certo. E a 10ª era eu mais ele, né? Então seria 10 mais um. Que era 10 mais ele. Esses 10 contando comigo. Beleza. Aí eu conversei, todo mundo mais velho, eu mais novo da casa, como sempre. Beleza, cara. Resumindo, era uma proposta de abrir uma franquia em São Paulo, do laboratório dele. Não sei porquê, acendeu uma chama forte e eu acabei topando. Aí topei, pum, não deu certo. Depois mudei de localidade, abri mão desses quase 5 anos da outra empresa, eles não queriam me mandar embora. Chegaram quase a duplicar o meu salário, poder ficar. E eu não quis, falei, cara, vou embora porque é minha chance real de poder ter o meu negócio e vambora, se Deus tá aqui. Você já tinha a veia empreendedora, né? Meio que uniu o útil ao agradável. Falei, velho, como é que eu vou ter uma franquia de saúde? Eu falei, mas não sei, vambora, velho, a gente vai estar dando um caminho. E aí demorou. E aí aceitei a proposta, passou-se 6 meses, irmão. Eu era o ponta da franquia. Era o ponto. O Top Master. Top Master da franquia, eu era o ponto. Ponto número 1, não tinha pra ninguém. O ponto mais baixo que eu produzia 30% o segundo aí. A gente tava produzindo ali, em média, cara, um valor bem bacana, entendeu? Que legal. E aí eu falei, legal, bacana, só que eu não quero mais ser franqueado. Eu quero ter a minha própria. Você já conhecia todos os processos e entendeu literalmente como fazer a venda. Porque normalmente quando uma empresa ela está começando ali na área de franquias, você que é a ponte de início de criar todos os processos. A verdade é essa. Porque são poucas as empresas que têm um processo muito bem definido ali, né, de franquia. Uhum. Então, você, como era um dos primeiros e um dos pioneiros, você acabou criando todo esse processo. Total, cara. E aí eu peguei e falei, vou ter a minha. Não quero pagar o royalties para ninguém, né? Eu falei que se um dia eu pagar, vão pagar para mim. E aí entrou um dilema eu e ele, ao qual eu saí forçando mesmo ali, rompendo o contrato e tudo mais. E saí fora, cara. E aí fiquei em média ali uns 50 dias parado, ao qual confesso pra você que foi um momento bem difícil da minha vida, que eu falei, caramba, o que eu fiz, cara? Né? Porque começou a ter muito... Mas você não tinha vou abrir minha empresa? Cara, foi uma coisa que eu gostaria, mas não foi o momento ao qual eu gostaria. Entendi. Foi uma coisa que uniu o útil com o desagradável.
Desagradável. Por quê? Começaram a falar que, de acordo com os resultados, que eu fazia... Ah, isso aí é fogo, cara. Isso aí muito empreendedor vai passar. Porque quando você se destaca, irmão, você tem que estar preparado para você poder receber as marteladas, que não só a vida vai dar, seus concorrentes, seus amigos e todo mundo. Então, por isso que é importante você, empreendedor, fazer realmente tem que ser feito, cara. E poder entender que essas pedradas vão vir. Fazer o certo, sabe? Fazer o certo que eu falo assim, trabalhar realmente corretamente. Mediante tudo, principalmente uma coisa, a sua honestidade com o serviço que você presta, não só a você, mas as pessoas também. Por quê? Porque nisso veio muita pedrada falando que eu fazia algo errado, que eu estava fazendo alguma quebra de exame, que etc e tal. Eu falei, então eu já estou querendo sair. E aí ele já ficou sabendo disso eu e ele fizemos uma reunião e tudo mais. Aí eu falei, cara, vamos parar por aqui. E aí paramos por aqui porque eu não gosto. Aí eu falei, vou provar que isso não tem nada a ver. O que eu fiz? Fiquei 47 dias intocado. Intocado. Beleza. Nisso foi um momento muito de aprendizado na minha vida, cara. Por quê? Porque ali Deus, ele pôde mostrar pra mim quem ele é na minha vida. Por quê? Porque ali eu comecei a ganhar mais muita grana. Muita grana, cara. Eu fiz meu primeiro milhão, eu tinha 21 anos. Eu falo isso também no livro. Então, imagina uma criança que cresceu na correria tremenda, passou o que passou, eu não tive uma base de estrutura financeira e falar assim, o que fazer com tal coisa, o que fazer com tal coisa. Então eu comecei a aproveitar um pouco a vida e confesso para você que ali eu fiquei um pouco dinheirista. Eu comecei a idolatrar o dinheiro e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você não pode esquecer de onde ele está vindo. Ele tem que trabalhar para você e não você para ele. E comecei a trabalhar para ele. Mas, cara, Vinícius, é uma coisa assim. Tinha as notas na minha mesa. Caiu uma nota de R$ 50. Eu lembro como se fosse hoje, velho. Na minha sala, eu peguei aquela nota, peguei ela. Falei, não fica assim. Olha o que eu fiz, não fica assim, não. E beijei ela e coloquei em cima da minha mesa. Caraca, já tava num outro nível Eu já de tava em materialismo. outro nível, cara. O qual, meu Deus, era o dinheiro praticamente. E aí, meu irmão, eu peguei e Deus colocou essa questão na minha vida. E como foi essa volta? Pra Sinistra. se encontrar com a espiritualidade, Sinistra. encontrar com você mesmo, porque eu sei que deve ter passado por um período de autoconhecimento ali nesses 47 dias. Sinistra, cara. Porque eu fiquei 53 dias com a empresa fechada. Fechada, até me reestruturar. Eu falei, eu não quero mais saber disso. Porque não era o momento. Eu gostaria, mas não era o momento. Como, por exemplo, o que eu vou fazer? Qual o caminho? Caramba, não sou da saúde, o que eu preciso fazer? Entendeu? E aí eu falei, caramba, e nesses 53 dias eu tava desanimado. Aí veio uma pessoa que é da minha família, que os únicos empreendedores são eu e ele, né, os da família. Ele veio conversar comigo. E esse cara, ele lembrou quem eu era. Esse cara foi Jesus na minha vida que Deus mandou ele. Que ele pôde respirar e ter um ar pra falar, cara, continua, velho. Você tem muita coisa ainda pra fazer, entendeu? E esse cara me pôs um fôlego de volta. Mas, cara, me renasceu. E ele me apoiou. Então, por isso que eu converso muito com amigos e empreendedores que também me procuram para conversar. E eu converso de boa. E aí eu voltei. Com 53 dias. Voltei. Só que meu faturamento não era mais o mesmo, né? Sim, Fiquei claro. muito tempo fechado. Só que essa minha volta foi muito boa. Porque eu me reconciliei com Deus. Entendi que o meu valor estava em Deus e que Ele é o dono da minha vida, mano. Acabou, não tem o que fazer. Você criou novamente um propósito. Acabou, fiz uma promessa para Ele. Falei, cara, eu fiz um combinado com Deus, a gente chama de propósito. E aí eu falei, cara, é assim. E assim. Me restaurei e me liguei de novo. Pau no gato. E falei, cara, tá na tua mão. E eu prometi pra mim, durante 6 meses eu vou dar tudo de mim aqui. Mas tudo. Se não der certo, 6 meses. Só que nesse lance aí, ferrou muito a minha vida. Por quê? A minha ex-esposa também foi mandada embora. Também não, ela foi mandada embora. Então eu passei uma situação em qual eu estava sendo acusado, pedrejado, interpretado como bandido e ainda mal falado pela família, porque falou que eu acabei com a minha vida e acabei com a vida dela. Imagina, a gente estava para casar, fazia menos de 7 meses, com os dois sem trabalho e ela sem trabalho. Foi um período muito difícil e eu passei por tudo isso calado. A minha resposta era eu e Deus ajoelhado, mano, e coração rasgando.
Meu irmão, Imagino. foi Imagino. sinistro. E quando eu voltei, foi difícil. Só sei que passou 6 meses, irmão. Passou 6 meses. O meu faturamento era 3 vezes maior de quando eu parei. Que bênção. Que bênção. Cara. E pau. E aí, as pessoas que falaram mal de mim depois, da família, eu pude, graças a Deus, estruturar tudo o que tinha acontecido. Provar que eu não tinha nada a ver, porque se eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu vou sumir, não vou voltar pra onde eu tô. Todo mundo se calou. Tanto é que muitas pessoas pediram pra mim dica depois como eu fiz aquilo para se tornar independente e sair como franquia. Né? Hoje você construiu já a franquia, mas essa já era a Color Máquina? Não, a Colemate veio Veio nisso aí. depois. A Colemate veio nessa ressurgimento aí, igual uma fênix. Com o nome Colemate. Aí começou a Colemate, a primeira Colemate, que é na Zona Leste de São Paulo. Cara, minha primeira empresa era do tamanho, era 2,80 de largura por 6 de comprimento. Era minúsculo. E ali eu dividia 2 salas. Tem noção? Só para explicar o que a Color Mate é hoje e o que ela faz hoje. A Colemate ela foi fundada em 2016, nessa volta, né, mediante tudo isso que aconteceu. E o Grupo Colemate ele se especializou muito como era antigamente, né, no início, antes de ser Colemate, como era a franquia, em toxicologia. Durante 7 anos. Hoje ela já faz quase 9 anos que nós existimos. De lá para cá, o Grupo Colemate, de 2 anos para cá, ele também começou a se especializar em outros segmentos. Toxicologia, que é o carro-chefe. Depois nós começamos a fazer exames laboratoriais. Nós também abrimos uma assessoria, então na parte de documentação de motorista. Nós também se especializamos em cursos para esses motoristas. E também nós se especializamos em exames de imagem e também agora com o projeto Se Cuida. Então o Se Cuida ele é uma empresa que está dentro do Grupo Colemate. Então imagine que o Grupo Colemate são empresas que estão ligadas a ele. A Colomate ela deixou de ser empresa e agora se tornou a Group. Exatamente, cara. Tá. E aí, o que é o Se Cuida? O Se Cuida é um projeto, uma empresa, tá? Que ela foi criada dentro do Grupo Colemate, ao qual nós estamos prestando o serviço de consultas, exames laboratoriais, são mais de 200 exames laboratoriais, exames genéticos também, um exame muito bacana, um exame genético, e também exames de imagens, né, coração, um eletrocardiograma com laudo do nosso cardiologista, e também toda essa parte de preparação de cuidados com as pessoas, sejam elas atletas ou não atletas, ou um atleta da vida, né? Então nós resolvemos criar o Se Cuida, que é essa parte da saúde 100% focada no bem-estar da pessoa. Legal. É que eu vejo que a maioria das suas empresas, as 8, elas acabam pegando um pouquinho da área da saúde sempre, né? Uhum. Por mais que você fale assim, não quero vínculo com o segmento em si, mas você tem a área de bronze, você tem a Colormac, você tem a Se Cuida. Quais são as outras? Me fala um pouquinho de cada uma delas. Tá. Vamos falar sobre a Colemate Assessoria. O que eu quis fazer sobre as empresas do Grupo Colemate, né? Então, vamos simplificar a coisa. Imagina que a gente é homem, certo? A gente vai num cabeleireiro. Certo. Imagina que esse cabeleireiro, ele corta o cabelo, no mesmo lugar você faz a barba, no mesmo lugar você limpa a sobrancelha, no mesmo lugar, se você quiser, você faz sua unha ou qualquer outro procedimento que tenha a ver, que você consegue aproveitar o seu mesmo tempo no mesmo ambiente. O Grupo Colemate é isso. Uhum. Então, o cara, ele vai lá, um motorista, por exemplo, um cliente, ele vai lá, faz o exame toxicológico, ele já consegue renovar a carta dele, e além de renovar, ele já consegue fazer o curso para o segmento dele, seja transporte coletivo, emergências, cargas indivisíveis, ou o que for, dentro do mesmo ambiente. E além disso, se ele quiser, ele consegue ainda cuidar da saúde dele. Ou seja, você criou literalmente um ecossistema para cuidar de toda essa gestão. Exatamente. Ao qual a gente consegue transformar em um cliente em 6, se eu quiser. Por quê? Porque eu percebi que, assim, até uma dica para os empresários, que vocês precisam encarar as oportunidades que aparecem. Se você contar só com um segmento, cara, esquece, ou com um produto. Você precisa ter um produto e quando ele estiver em baixa, o outro complementa. E assim, é como se fosse uma balança, uma distribuição de números ali. E tentar aproveitar o máximo possível para que um possa ajudar o outro. E trabalhar sempre com um produto
chave de isca, no qual você possa pescar aquele cliente e desde então colocar outros produtos. Então você, amigo empresário que às vezes só tem um produto, um segmento, comece a prestar bem atenção nisso, cara. Porque não é brincadeira. Sugiro você começar a estudar o mercado, as oportunidades, seja você no mesmo segmento ou qualquer outro, você poder diluir aí. Não se apegue em segmentos ou só em uma empresa, cara. Perfeito. E como foi essa vontade de escrever e que surgiu este livro? Né? Cara, mostra um pouquinho isso para aí câmera. foi bem bacana, porque eu pude contar resumidamente a minha história, né, na parte empreendedora, ao qual aqui eu dou dicas. Inclusive eu trouxe para você, Opa, obrigado. tá? Depois, ó, fica. Depois eu quero Está o seu lacrado, hein? autógrafo. Isso aí, o nosso amigo também tá aí, que é o Hélio. Como definir seu chefe? Não É, sei se isso eu aí, pego aí. como Como demitir seu chefe? demitir o seu chefe. E isso aí a gente conta essa história, minha história resumidamente ainda, essa parte de empresas, né? E também dicas do que eu passei, dicas empreendedoras. Porque a gente, querendo ou não, cara, uma experiência bem legal aí, né? Isso aí já passou por muita coisa. E eu quis trazer um pouco da minha experiência, muito da minha experiência aí nesse livro. E esse demitir o seu chefe, né, como demitir o seu chefe, esse chefe não está ligado apenas a uma figura física ou humana. Às vezes é chefe algo que te controla, algo que te prende. Então, a minha ideia aí foi nesse livro você romper esse paradigma de poder mandar embora realmente esse chefe, esse algo que te prende. Desse livro aí, você ser o empreendedor da tua vida. Oh, legal. Muito bom mesmo. Foram com 7 autores, é isso? Isso, fomos eu, o Hélio e mais 5 pessoas aí, 4 pessoas, com nós dividimos nossas histórias e Muito pôde bom. unificar um livro. É bem legal, cara, bem Muito bacana. muito bom Sugiro mesmo. vocês aí lerem. Pode ter certeza que eu vou ler sim. O cara da primeira página nada contra os outros, o cara da primeira página é um cara bem bacana. Sou eu, lógico. E eu vejo que você fala bastante, né, de Deus, essa conexão que você tem. Me conta uma experiência que você teve com o Papai do Céu. Pô, muito. Eu sei que tem muitas, mas uma que sim, Essa principal. que eu já falei aqui foi umas, assim, bem fortes. Cara, é assim, toda vez que eu esqueço, não esqueço, mas toda vez que Estou quase esquecendo, né? Ele sempre. eu permito meus compromissos serem maior do que meu compromisso com Deus, ele faz eu lembrar. Tanto é que agora confesso pra você que eu tive um vício, cara. Eu recentemente, faz uns quase 2 anos isso aí, 1 ano e meio, eu perdi quase 2 milhões de dinheiro. Deixa aqui. De uns investimentos que eu fiz, né? E nisso me acarretou problemas não só financeiros, mas também principalmente psicológicos. E como posso dizer pra você, cara, eu tive que me apegar cada vez mais a Deus e entender por que eu estava passando por aquilo, entendeu? Porque você teve que se adaptar a um novo método e estudar algumas coisas, prestar atenção em algumas coisas, o qual você já tinha passado, deixado isso de lado, mas foi bom. E Sim, Deus, porque quando a gente chega nesse nível, a gente vai rompendo algumas barreiras que a gente consegue chegar lá novamente, né? Mas continua, desculpa. não, tranquilo. E aí, cara, eu tive que me apegar de novo a Deus, porque ele mostrou pra mim, falou assim, olha só, você tá se ocupando demais com coisas que estão tirando a sua atenção de mim. Então, às vezes nós passamos por certas fases da nossa vida que se a gente não aprender com ela, você não vai passar. Porque você precisa aprender aquela fase para você poder ir para outra, ir para o próximo nível, que geralmente é um nível acima. Só que tendo a experiência da fase anterior. E aí eu pude entender. Por quê, cara? Porque eu fiquei com uma questão psicológica tão forte que eu falei assim, eu preciso voltar aos números que eu tinha antes, urgente, enquanto isso não resolve, por causa dos meus compromissos grandiosos financeiramente. O que eu comecei a fazer? Comecei a pegar minha raiva, falei assim, eu sempre fui um cara de reagir, não deixar me abater, então minha reação sempre foi combater, reagir. O que eu fiz? Comecei a abrir empresa igual um maluco. Ou seja, focou todo o tempo no trabalho e esqueceu da vida pessoal. Meu vício foi abrir empresa. Eu abri empresa igual maluco. Abri empresa de marketplace, abri podcast, abri outras e vendi nomes. Abri outras também, fui vendendo conforme foi aparecendo. Só que acontece, foi aí. Eu não tinha entendido ainda que eu precisava ter esse foco com ele.
E aí as coisas ainda não melhoraram conforme eu tinha. Aí foi aí que eu parei, analisei, falei, mano, alguma coisa está errada. E aí eu percebi que ele quer que... É assim, cara. Imagina um pai. A gente precisa encarar Deus como um pai. Então imagina que você tem o seu filho. Se eu, pai, Deus, dou um presente pro meu filho brincar, como talvez, vamos pegar o dia de hoje, um celular. Celular, eu dei um celular pro meu filho. Só que aquele celular que eu dei pro meu filho, ele começa a brincar e roubar a nossa atenção. Eu, como pai, o que eu faço? Tiro o Você tem que celular tirar o dele. celular. Por quê? Porque eu preciso educar ele a entender que aquele celular não pode ser maior e mais próximo do que a nossa relação de pai e filho. Aqui eu dei para ele se distrair e ser feliz, mas não significa que aquele celular tem que ser maior que eu. Não é para ele se bitolar com aquilo, né? E Exatamente. perder a vida É preso assim naquilo. com Deus. Então Deus às vezes nos dá algumas coisas, não é porque Ele não quer, Ele quer te ver bem. Ele quer te ver feliz. Ele é teu pai, pô. Só que você não está preparado para receber. Então por Verdade. isso que Ele coloca fases na sua vida, para você se preparar e para quando você receber essa bênção, você não se perder. De você mesmo, com quem você ama e principalmente dele, a sua atenção. Pô, perfeito, perfeito. Muito, muito legal essa sua percepção de tudo isso. E hoje, o que que você espera para a Colomac? Quais são os próximos passos, os próximos planos? O que que você almeja ainda mais? Cara, eu sou um cara muito inquieto. Eu até aconselho a rapaziada, tudo mulherada também, o empreendedor, não ser inquieto, não se acostumar. Mas acho que igual eu, não vai para esse ladrão que não é saudável. Você tem que às vezes dar uma apaziguada. Só que assim, Grupo Polemarket hoje a gente vai crescendo cada vez mais e vai ser assim, se Deus quiser, para sempre. Eu acho que o comodismo não pode existir, desde uma sala, né, até a estrutura e a base da sua empresa, seja ela ideologia física ou financeira ou espiritual. Então a gente quer crescer muito, eu quero realmente trazer essa modalidade de franquias, junto com o Se Cuida. O Se Cuida está chegando muito forte aí, a gente vai lançar um produto bem bacana, tanto para o B2B quanto o B2C, mas o foco vai ser mais até mesmo B2B, sabe? Me conta um pouquinho mais do projeto. Você contou um pouquinho nos bastidores, mas conta aqui para o pessoal. Porque aqui é o Grande Empresários e eu tenho certeza que ele vai gostar. Cara, assim, detalhes eu não posso dar ainda porque a gente está armando a estrutura disso. Só que o Se Cuida, vocês vão ver realmente falar muito dele. Porque o Se Cuida, ele vai dominar mesmo. É porque eu sei que você tem ali a área do fisiculturismo também, que você está se envolvendo mais. Tem a ver, não tem? Tem. Eu tô tentando extrair aqui os spoilers aqui, mas tá... Tem a ver sim. Por quê? Porque nesse decorrer da vida, quando eu comecei a me envolver com a parte da saúde, eu fiz uma graduação de farmácia clínica. E ao qual me interessei demais e acabei devorando as coisas. Então hoje, você vê, né? Um cara que foi de futebol, moda, De hoje futebol até virou um farmacêutico. doutor, farmacêutico, clínico e tem outras graduações também da vida. Por que das oportunidades? E com isso, eu comecei a me identificar muito com uma área dessa parte do esporte. Então, hoje, a galera do esporte, fisiculturismo, atletas em si, no contexto geral, a gente se identifica bastante, cara. Então, a gente cuida muito desses atletas nessa preparação. Porque o atleta hoje, ele precisa entender que ele é muito mais do que um reflexo no espelho e do que um corpo bonito. O nosso interno nosso externo vem a partir dos resultados internamente, né? Do interno. E as Sim, pessoas que nos amam, seja ela atleta ou não, de algum esporte, mas ela é atleta da vida. E as pessoas que não amam querem te ver bem. E quer ver você bem, não só bem, mas com durabilidade, para ficar junto com ela. Então a gente toma conta dessas pessoas, dessa parte interna e externa, que é o Se Cuida. Esse ato de se cuidar, como o próprio nome diz. Hashtag Se Cuida, inclusive. Hashtag Se Cuida, cara. Então realmente a gente está trazendo essa ideologia que todos merecem esse cuidado. Seja no atleta do esporte ou da vida. Até porque quando você cuida do corpo e cuida da mente, ninguém te dá limites. Exatamente. Entendeu? Então a gente traz esse amparo. Então Se Cuida vindo aí, realmente para romper as barreiras e trazer uma facilidade para as pessoas. Porque as pessoas hoje até querem se cuidar, mas eles não conseguem. Pelo acesso, facilidade financeira, você pega os postos de saúde e está cada vez mais cheio, mais lotado. As pessoas sofrem muito hoje para um cara poder fazer um exame. Ele tem que ficar numa fila, pegar um pedido para depois de 7, 15 dias, um mês e meio poder marcar. Até lá já morreu. Sim. Entendeu? Então Se Cuida, ele quer realmente romper essas barreiras,
ao qual possa trazer essa facilidade para as pessoas, seja ela classe B, classe C, classe A, classe D, classe Z. É ser humano, para que ela possa se cuidar e poder ter a atenção e o cuidado que ela merece e a família dela quer que ela tenha. Interessante. Entendeu? Bem, meus queridos, hoje nós estamos encerrando o episódio por aqui. Meu querido, muito obrigado, Matheus, por toda esta conversa contigo. Muito bem-vindo novamente. Aqui você vai estar mais vezes, eu tenho certeza disso. Que bom. Você está mais do que convidado, é o que a gente acaba de falando, que aqui nós temos uma categoria, que nem o Carlos Wizard fala, que são os Top Masters. As pessoas que vieram aqui, contaram a sua história e tem muito a mais entregar. E eu quero que você volte aqui justamente para falar disso. Você não pode dar spoiler agora, eu sei, mas quando tiver pronto esse projeto, eu quero que você volte aqui para contar um pouquinho mais dele, que você está deixando esse gostinho de quero mais aí para galera. Tá? Então, muito obrigado por você ter vindo. Você quer deixar um último recado para o pessoal? Cara, primeiramente agradecer pelo convite novo, prazer imenso estar aqui, poder contar um pouquinho, né, sobre a história, e vai ser um prazer voltar também. E a mensagem que eu quero deixar aqui é para todo mundo. Eu acho que a vida, ela é muito rápida e muito bela para você só viver de momentos. O momento ele pode se tornar muito mais durável do que só o agora. Ele pode se tornar durável no amanhã. Para isso, você precisa estar bem. Então, se cuida. Hashtag se cuida. É isso aí. Bem, meu querido, muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Siga o Matheus em Matheus o Escolhido, certo? Nas redes sociais. Tem algum outro site, alguma coisa que você queira deixar? Pode seguir o Se Cuida Underline Oficial e o Grupo Polemate. É tudo junto no Instagram também. Lá vai ter o site, os telefones. Se você precisar fazer uma consulta, exames, pode vir que vocês serão todos bem-vindos aqui com a gente. Inclusive, na bio dele, do Matheus Escolhido, tem ali os arrobas ali, tudo embaixo. Você aproveita para poder dar uma olhada nas empresas e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Matheus. Tamo junto. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.